Você já parou para pensar que o céu tem um tempo que não depende dos ponteiros humanos? Que há engrenagens divinas que só se movem quando a carne se cala e o espírito grita? Muitas vezes olhamos para o relógio da parede ou a tela do celular e ficamos desesperados com o atraso, a espera, o silêncio. Mas Deus não mede o tempo como nós. Ele responde a momentos, não a minutos. E um desses momentos mais poderosos é quando você decide jejuar. Enquanto você jejua, mesmo sem falar, está gritando no mundo espiritual. E há algo quase inexplicável que acontece nessa hora. Deus começa a ajustar coisas que você nem vê. Coisas que pareciam travadas há anos, portas que estavam emperradas, promessas que pareciam esquecidas. Tudo começa a se realinhar no compasso divino. Porque o jejum não é apenas renúncia, é realinhamento. Jejuar é dizer com o corpo: Senhor, eu quero mais de Ti do que de mim. E isso ecoa como um som puro nas regiões celestiais. O Espírito Santo não ignora um coração quebrantado. E quando esse quebrantamento é tão profundo que envolve a própria carne sendo silenciada, Deus começa a trabalhar em áreas que você nem orou. Porque, enquanto você jejua, você não está apenas abrindo mão de alimento, está abrindo espaço. Espaço para Deus mexer no invisível, tocar no intocável, ajustar aquilo que só o tempo dele poderia curar. O relógio do céu nunca esteve atrasado, mas há tempos e estações que ele espera o seu posicionamento para liberar. Quando você jejua, é como se girasse uma chave espiritual que move engrenagens eternas. E, de repente, tudo começa a se alinhar. Não porque você falou, mas porque você parou. Esse é o tipo de segredo que a maioria das pessoas nunca descobre. Elas oram, pedem, suplicam, mas continuam no controle. O jejum tira o controle das suas mãos e devolve para as mãos do Pai. E é aí que o céu responde. Você começa a perceber sincronicidades, respostas inesperadas, encontros divinos, portas que se abrem onde não havia nem parede. É porque Deus está ajustando o que você nunca conseguiria com força ou argumentos. Há anjos sendo enviados, há prazos sendo mudados, há planos sendo redesenhados. Enquanto aqui na terra você sente fraqueza, no céu há um movimento de força divina sendo liberado. E tudo começou com sua escolha silenciosa de se esvaziar. Não subestime esse ato. É nesse esvaziamento que Deus encontra espaço para preencher. Se isso já tocou seu coração, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar o jejum com novos olhos. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que Deus não está em silêncio. Ele está sincronizando, está organizando o que seus olhos ainda não veem. Curta, comente e escreve aqui. Enquanto eu jejuo, Deus trabalha por mim. Agora, vamos seguir para entender como isso aconteceu na vida de homens e mulheres da Bíblia, gente de carne e osso como você. E cada um deles, ao jejuar, tocou um tempo diferente do céu. Poucos compreendem a profundidade do jejum de Daniel. Não foi apenas uma escolha alimentar, foi uma resposta a um peso profético. Ao ler os escritos de Jeremias, Daniel entendeu que algo no tempo de Deus precisava ser ativado, mas para isso, alguém na terra precisava se mover. E ele se moveu com jejum, oração e humilhação. Em Daniel 9:10, vemos que ao jejuar, algo tremendo acontece nos céus. Um anjo é enviado com a resposta no exato momento em que Daniel começa seu jejum. Mas há uma batalha espiritual que impede o anjo de chegar até ele por 21 dias. O céu já havia se movido, mas a terra precisava sustentar a batalha com perseverança. Isso nos mostra que o jejum não apenas faz Deus agir, ele sustenta o que foi liberado até se manifestar. Enquanto Daniel jejuava, o relógio celestial estava girando, empurrando o tempo para fora do atraso, para dentro do cumprimento. Há tempos em que você sente que tudo está travado e o céu parece em silêncio, mas a verdade
é que muitas vezes a resposta já foi liberada. O que está acontecendo é uma guerra entre a liberação e a materialização. O jejum te coloca em posição de sustento espiritual. Ele não acelera Deus, ele sustenta o que Deus já começou. Muitas pessoas desistem no meio do jejum, sem saber que estavam a um passo de ver o anjo atravessar as trevas. O inimigo luta com tudo que tem para te fazer parar, porque ele sabe o que está vindo se você continuar. Por isso, não deixe o cansaço, a fome ou a distração te tirar do propósito. Você pode estar no momento mais estratégico da sua vida, um momento em que o tempo de Deus está sendo ativado por sua fidelidade silenciosa. Daniel não viu a resposta no primeiro dia, nem no 10º, mas o céu já estava em movimento desde o primeiro minuto. Isso muda tudo, porque nos ensina que fé não é esperar vendo, é esperar crendo que o invisível está mais vivo do que o visível. É confiar que o relógio de Deus pode parecer parado, mas está apenas aguardando o seu posicionamento para destravar o ciclo. E o jejum é uma das formas mais poderosas de destravar esse ciclo. Você se cala e Deus fala. Você se esvazia e Ele enche. Você se esconde e Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, tudo muda. O tempo que parecia perdido é redimido. Os atrasos se tornam aceleração, porque Deus não está limitado pelo tempo cronológico. Ele é o dono do tempo. E o jejum ativa essa dimensão. Se essa palavra já está abrindo seus olhos espirituais, deixe seu comentário aqui. Eu não vou parar no meio do processo. Envia esse vídeo para alguém que está se sentindo travado, estagnado, cansado da espera. Talvez essa pessoa só precise entender que o tempo de Deus já começou a ser ativado e só falta ela continuar. Curta, se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque no próximo bloco você vai entender como o próprio Jesus usou o jejum antes de entrar no tempo do seu ministério. Ele não começou sem antes jejuar, e isso não foi por acaso. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer cura, antes do primeiro sermão, Jesus jejuou. Ele não entrou no ministério empolgado, nem se lançou sem cobertura. O próprio Filho de Deus, aquele que era o Verbo encarnado, decidiu parar tudo por 40 dias no deserto para jejuar. Isso nos ensina que nem mesmo a missão mais divina pode ser feita no tempo errado. E mais ainda, que existe um alinhamento entre o jejum e a ativação de propósitos eternos. Em Lucas 4, 1-14, vemos que Jesus entra no deserto cheio do Espírito, mas sai no poder do Espírito. Há uma diferença entre estar cheio e estar ativado, e essa ativação veio através do jejum. Enquanto ele jejuava, o céu estava preparando os cenários, posicionando as pessoas e liberando o cronograma profético que guiaria seus passos pelos próximos 3 anos. O relógio do céu foi acionado no silêncio do deserto. O jejum é o ensaio da obediência e o deserto é o palco da preparação. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito não para ser punido, mas para ser posicionado. O tempo dele estava prestes a começar, mas antes disso era necessário um mergulho profundo, onde carne e alma fossem alinhadas com o Espírito. O inimigo tentou interromper esse processo com tentações sutis, oferecendo atalhos, glória imediata, soluções fáceis. Mas Jesus não estava jejuando por necessidade, e sim por submissão. Quando você jejua por submissão, você não está pedindo algo, está entregando tudo. E é nesse tipo de entrega que o relógio profético começa a girar. Há estações da sua vida que não serão ativadas por palavras, nem por planos, mas por posicionamento no secreto. Talvez você esteja em um momento da sua vida onde sente que já está cheio do Espírito, mas ainda não entrou no poder do Espírito. Há promessas, dons, revelações, mas a manifestação ainda não aconteceu. E o que está faltando não é fé,
é jejum. Porque o jejum quebra as estruturas invisíveis que nos mantêm fora do nosso tempo. Ele nos alinha ao ritmo do céu. Foi depois do jejum que Jesus começou a chamar discípulos, a curar enfermos, a libertar cativos. E isso não é coincidência, é padrão espiritual. O jejum precede o romper. Ele é a senha que destrava temporadas. Enquanto você jejua aqui, Deus está preparando pessoas lá. Enquanto você ora em secreto, Ele move reis, ajusta corações e organiza caminhos que você ainda não vê. Mas verá, se isso está fazendo sentido para você, escreve nos comentários. Eu quero sair do deserto no poder do Espírito. Manda esse vídeo para alguém que sente que está estagnado espiritualmente. Talvez essa pessoa esteja a um passo de entrar na estação mais frutífera da vida, mas precisa entender que o jejum é o gatilho que ativa a jornada. Curta, compartilhe e fica comigo, porque no próximo bloco vamos ver como o jejum, mesmo em tempos de crise, pode acelerar aquilo que parecia perdido. E como Esther, uma jovem improvável, acionou o relógio da salvação para uma nação inteira com apenas 3 dias de jejum. Há momentos na história em que uma decisão silenciosa muda tudo. Quando Esther descobriu o plano de destruição contra o seu povo, ela poderia ter fugido, silenciado ou esperado que alguém mais agisse. Mas ao invés disso, ela declarou um jejum. 3 dias sem comer, sem beber, em completa dependência, não por estratégia política, mas por clamor espiritual. O que estava em jogo não era apenas seu conforto, era o destino de uma nação. E Deus, ao ver aquela entrega profunda, começou a ajustar o relógio do céu para intervir. Cada hora que passava em jejum, o tempo espiritual ia sendo realinhado. As decisões que seriam tomadas no palácio, as palavras que seriam ditas, os pensamentos do rei, tudo começou a mudar. Porque o jejum não é apenas uma prática, é um grito silencioso que faz o céu reagir. Esther nos ensina que não precisamos estar em posição de poder para tocar o destino. Precisamos estar em posição de rendição. A força do jejum dela não estava em sua coroa, mas na sua coragem. Ela entendeu que antes de entrar na sala do trono terreno, precisava entrar na sala do trono celestial. E foi lá, no secreto, no invisível, que o tempo começou a mudar. A ameaça era urgente, o inimigo era influente, o decreto era letal. Mas o jejum ajustou o relógio da intervenção divina. O que parecia irreversível começou a ser desfeito. O que estava selado começou a ser revogado. E o que era sentença de morte virou testemunho de livramento. Tudo porque alguém ousou jejuar com propósito. É possível que você esteja enfrentando uma situação que parece fora do seu alcance, fora do seu controle. Talvez algo já foi decretado, decidido, assinado. Mas Deus ainda tem a caneta. O jejum entrega o papel em branco para ele reescrever o que o inimigo tentou selar. E mais ainda, o jejum mostra que você confia mais no céu do que nas circunstâncias. A história de Esther prova que o jejum pode acelerar livramentos, mudar corações e transformar contextos. Enquanto todos esperavam por uma resposta política, Deus estava preparando uma resposta espiritual. E tudo começou com um jejum escondido, numa sala pequena, mas com ecos eternos. O relógio do céu começou a correr ao contrário do decreto, porque quem jejua com fé faz o tempo se curvar à promessa. Se você está entendendo a dimensão disso, comenta aqui. O jejum vai mudar a história da minha casa. Envie esse vídeo para alguém que está diante de uma decisão urgente, de uma crise familiar, de um diagnóstico difícil. Talvez a resposta não seja correr, seja parar. Parar para jejuar. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e não saia ainda. Porque no próximo bloco vamos ver como Paulo também viveu esse realinhamento divino após um período de jejum em meio à cegueira. E como isso redefiniu completamente o seu destino. Paulo, antes de ser apóstolo, era perseguidor.
Um homem violento, zeloso por uma tradição, mas cego para a verdade, literalmente cego. Em Atos 9, quando Jesus o confronta no caminho de Damasco, Paulo cai e perde a visão. E por 3 dias ele jejua. 3 dias de trevas, silêncio e vazio. Mas não era castigo, era preparação. Deus havia paralisado os sentidos naturais para aguçar a visão espiritual. Enquanto Paulo estava no escuro, o céu estava iluminando o caminho. Enquanto ele jejuava em silêncio, o relógio celestial estava recalculando sua rota. Aquela pausa, aquele tempo de jejum e isolamento, foi o intervalo onde Deus reprogramou um destino. Ele entrou naquele processo como Saulo e saiu como Paulo. Porque há jejuns que não apenas mexem nas circunstâncias, eles reformulam identidades. Durante aquele jejum, Paulo não apenas ficou sem comida, ele ficou sem direção, sem controle, sem passado. Deus o zerou por completo. E é isso que o jejum faz com a gente às vezes. Ele não vem só para mover o exterior, ele nos esvazia até o núcleo. Até que tudo o que restou foi uma alma dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Não há pergunta mais poderosa do que essa. Enquanto jejua, o espírito se abre para a vontade de Deus de forma profunda e vulnerável. E o céu responde com clareza: Ananias é enviado, a cura vem, o batismo é liberado. E Paulo se levanta, não mais como alguém que perseguia o corpo de Cristo, mas como alguém que carregaria esse corpo nos ombros do chamado. Tudo isso porque, no silêncio do jejum, o tempo profético foi ativado. Você já pensou que talvez esse tempo de escuridão que você está vivendo não é abandono, mas reinício? Que talvez esse momento de silêncio e espera não é rejeição, é convocação? Paulo precisou perder a visão para enxergar o propósito. Precisou parar tudo para começar de novo. E isso só foi possível porque, em vez de se revoltar, ele jejuou, ele se calou, ele se entregou e o céu reagiu. Existe um tipo de jejum que não busca respostas, busca rendição. E é nessa rendição que Deus revela o que estava escondido. Se você sente que está cego, perdido, sem direção, jejue. Porque o tempo que você acha que está sendo desperdiçado pode ser o tempo exato em que Deus está reposicionando todas as coisas. Comenta aqui se essa palavra está falando com você. Senhor, o que queres que eu faça? Compartilhe esse vídeo com quem sente que está vivendo um tempo escuro, parado, como se nada fizesse sentido. Talvez essa pessoa só esteja no início do maior reposicionamento da vida dela. Curta, envie, se inscreva e não saia ainda, porque no próximo e último bloco vamos orar juntos e você vai entender como o seu jejum pode ser o ponto de partida para uma virada divina no tempo de Deus sobre a sua vida. Talvez, enquanto você ouvia essa mensagem, algo dentro de você começou a pulsar diferente. Uma certeza silenciosa de que Deus já começou a mexer no tempo da sua vida. Não com barulho, não com anúncios, mas com alinhamento. Talvez você esteja jejuando agora, ou talvez ainda vá começar. Mas uma coisa é certa: enquanto você se esvazia na terra, o céu está se movimentando em sua direção. Porque o jejum não é um ato de desespero, é uma semente de confiança. Você não jejua para merecer nada, você jejua para se render totalmente. E essa rendição, esse clamor sem palavras, é exatamente o que move o céu. Quando você jejua, Deus ativa anjos, revela caminhos, muda cronogramas. Não espere sentir algo espetacular. Espere ser transformado silenciosamente por dentro, porque é assim que os relógios do céu se ajustam, no secreto. Agora eu quero orar com você. Feche os olhos, se possível. Esvazie sua mente, silencie o coração. Vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque foi através dele que o tempo eterno invadiu o tempo humano.
Obrigado porque, por meio do sacrifício de Cristo, temos acesso à Tua presença, ao Teu favor e ao Teu tempo perfeito. Senhor, agora eu oro por essa vida que está se rendendo diante de Ti. Que enquanto ela jejua na terra, o céu se mova em sua direção. Que cada minuto de renúncia se transforme em um milagre no tempo certo. Que toda distração seja silenciada. Que todo atraso espiritual seja desfeito. E que os Teus relógios, Senhor, comecem a ajustar o destino, os relacionamentos, os chamados e até os sentimentos dessa pessoa. Pai, que o jejum dela seja mais do que uma disciplina, que seja uma chave para uma nova estação, que o que estava travado comece a se mover, que o que estava cego comece a enxergar, que o que estava adormecido comece a despertar. Levanta Teus filhos no poder do Espírito, como fizeste com Daniel, com Jesus, com Esther e com Paulo, faz também com essa vida agora. Alinha o céu com a terra. Reposiciona essa alma com o Teu chamado e que ela entenda profundamente que o jejum não é sobre o que se perde, mas sobre tudo o que está prestes a se ganhar. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, porque é nele que o tempo se cumpre. É nele que os céus se abrem. E é nele que encontramos força para seguir mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque sabemos que, enquanto nos calamos, o céu está agindo. Que essa pessoa veja frutos, que ela sinta a Tua presença, que ela saiba que não está jejuando sozinha, há anjos ao redor, há respostas sendo preparadas e o Teu relógio, Senhor, já começou a se mover. Em nome de Jesus, eu profetizo, um novo tempo está começando agora. Amém. O que Deus começou nesse vídeo não termina aqui. Essa mensagem é uma convocação. Você não foi chamado para viver fora de tempo. O relógio de Deus está marcando uma nova hora sobre sua vida e cada minuto de jejum está ecoando no céu como uma oração viva. Permaneça firme, continue jejuando, continue crendo, porque no tempo certo a colheita virá. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu estou jejuando e Deus está ajustando tudo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ser despertado e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. O próximo vídeo pode ser a continuação da sua resposta, então não perca. Nos vemos lá.